programa de hoje, saiba como funciona o sistema de banco de horas. O que é importante só é que o controle dessa jornada ela seja muito rígida e corresponda à realidade do trabalho do empregado. Adicional noturno, um direito previsto no artigo 7º, capítulo 2º da Constituição Federal. O adicional noturno ele tem fundamento na própria Constituição Federal, que estabelece que a remuneração do trabalho à noite deve ser mais cara do que a remuneração do trabalho de dia. E na agenda cultural tem música popular com o Fio. Pare, repara que tudo para que mais nada se compara. Quando a gente põe a cara, nosso chefe se depara com tudo que nos faltava e ele nunca quis mudar. O programa de hoje está imperdível. Está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Trabalhar além do horário no serviço faz parte da vida de muita gente, mas qualquer minutinho a mais deve ser contabilizado como hora extra. Muitos empregados trabalham sob o regime de compensação de jornada, mais conhecido como banco de horas. Veja mais na reportagem. O dia da maioria dos trabalhadores começa assim, batendo ponto para registrar a entrada no serviço. Quem é que nunca correu para registrar no horário certo? Anda de ônibus, aí às vezes o ônibus atrasa e tal, você chega, na parada tem que sair correndo para não chegar atrasado, né? Bater o ponto no horário certo. Sempre atrasado, então tem que correr, senão desconta do salário, né? Se não bater o ponto na hora. Muitas vezes tem que correr, né? Por causa dos congestionamentos que tem no trânsito demais. Então é isso aí, todo dia. Quase todo dia, né, que você vê essa vida aí. Adriele registra todos os dias o horário de entrada e saída do serviço. Ela trabalha sob o regime de compensação de jornada, mais conhecido como banco de horas. A secretária já chegou a acumular 15 horas em apenas um mês. Na empresa a gente trabalha com banco de horas. A partir do momento que a gente tem hora acumulada, eu posso estar optando em chegar mais cedo, sair mais tarde, para poder estar abonando essas horas ou tirar uma folga. O banco de horas foi instituído pela Lei 9.601 de 1998 e só é permitido quando aprovado em norma coletiva. As horas acumuladas têm validade de 1 ano e se o funcionário não conseguir folgar durante esse período, a empresa tem que fazer o pagamento das horas não compensadas. Essa compensação, normalmente, a empresa tem alguns padrões, né? Então, ou tu chega mais cedo ou tu chega mais tarde. O que é importante só é que o controle dessa jornada ela seja muito rígida e corresponda à realidade do trabalho do empregado. Esta coordenadora de departamento pessoal reforça que os direitos dos trabalhadores precisam ser respeitados. Por isso, é necessário que exista uma gestão no banco de horas. De acordo com a legislação, o interessante é que o funcionário trabalhe 8 horas por dia, podendo exceder até 2 horas por dia, 10 horas no total. Nesse caso, a gestão do banco de horas vem para isso, porque você tem que estar administrando os horários do funcionário para que não ultrapasse de acordo com a legislação. E se o funcionário for demitido ou pedir para sair, a empresa também deve pagar em dinheiro as horas acumuladas. O empregado fez as horas extras. Por um motivo ou outro, ele está sendo desligado da empresa. Então, é um direito dele. Ele trabalhou, ele tem direito a essas horas extras, né? Se ele conseguisse compensar, se ele tivesse compensado, ele não receberia. Mas se ele trabalhou e não conseguiu compensar em função do fluxo do serviço, ele tem direito ao pagamento dessas horas extras trabalhadas. Vale esclarecer que o sistema de banco de horas abrange todos os trabalhadores, independentemente da modalidade de contratação, se por prazo determinado ou indeterminado. Passar por um processo seletivo para garantir uma vaga de emprego faz parte da vida profissional. E uma das etapas mais temidas é o teste de seleção. Mas é importante lembrar que ficar nervoso e preocupado só piora a condição do candidato. Acompanhe. A entrevista é uma etapa do processo seletivo que tem como objetivo levantar mais informações sobre o candidato à vaga. José passou por isso quando concorreu a um cargo em uma empresa de telefonia. Meu processo ele teve 3 fases, né? Até chegar a gente na aprovação final. Eu passei por um processo de grupos, onde teriam 50 pessoas para 3 vagas. Depois que a gente passou por esse processo, foi para o processo de
individual, uma dinâmica individual, com vários gerentes, diretores e donos de empresa. E depois do processo final, a gente teve ainda uma entrevista pessoal com cada um. José sabe que um bom currículo é importante, afinal, é com ele que se consegue ou não uma entrevista de emprego. Mas é a conversa com o recrutador que vai definir quem ficará com a vaga. Na verdade, esse processo era para pessoas de vendas, trabalhassem com vendas, e então, assim, eles procuravam pessoas dinâmicas, pessoas extrovertidas, pessoas que sabiam falar, pessoas que eram, assim, muito extrovertidas. Então, assim, isso me ajudou bastante, porque no passado tempo, com meus antigos empregos, eu fui adquirindo cada experiência cada vez mais, então isso me ajudou bastante. Os testes de seleção estão entre as etapas mais temidas dos processos seletivos, às vezes até mais do que a própria entrevista. Mas é importante lembrar que ficar nervoso ou preocupado só piora a condição do candidato. Aplicados antes ou depois da entrevista individual, os testes têm como objetivo detectar características da personalidade, o que significa que não há bom ou mau desempenho. Sendo verdadeiro, o candidato mostrará se está pronto para corresponder às expectativas da empresa, independentemente do tipo de teste que estiver fazendo. A gente se baseia muito no perfil da vaga, então geralmente quando a empresa vai selecionar, ela já tem um perfil estabelecido e lá tem as características de personalidade, as características técnicas, e é em cima disso que a gente elabora uma bateria de testes e constrói aí o que vai ser usado no processo seletivo para avaliar os candidatos. As empresas geralmente fazem uma mescla de testes psicológicos e testes situacionais, e aí a bateria é escolhida de acordo com cada característica específica da função. Mas como saber que teste a empresa vai aplicar? Na opinião de Rita, essa é uma questão muito difícil de ser respondida, já que cada empresa tem um sistema diferente e pode até decidir não utilizar testes. Isso vai muito do planejamento da empresa, do que ela imagina para o futuro. Algumas empresas não acreditam nos testes, fazem mais uma prova situacional, e já outras não, usam como referência testes. Vai muito então do que está descrito lá no planejamento deles, no planejamento estratégico, que eles imaginam lá, com missão, visão, valores. Então vai muito das empresas mesmo, de cada uma delas. O CRP, Conselho Regional de Psicologia, é o órgão que fiscaliza os testes psicológicos de seleção. As únicas pessoas autorizadas a aplicar estes testes são psicólogos com registro no Conselho. E segundo a resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 25 de 2001, os testes devem estar baseados em uma pesquisa científica para ter validade. Em regra, estes testes psicológicos invariavelmente invadem a privacidade de todo trabalhador. São testes que são aplicados de forma genérica, infelizmente. Ou seja, para qualquer cargo hoje se fala em fazer um teste psicotécnico. O Ministério do Trabalho e Emprego ressalta a proibição contida na Lei nº 9.029 de 1995, da adoção de qualquer prática que discrimine ou limite o acesso ao emprego ou manutenção dele, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. Esta lei visa coibir o empregador de discriminar no momento da seleção, ou seja, na fase pré-contratual, o trabalhador. A fiscalização é feita, via de regra, pelo próprio trabalhador ao se sentir discriminado. Veja, mesmo sem estar trabalhando, mesmo sem estar com o contrato de trabalho em vigor, ou seja, numa fase anterior à contratação, fase da seleção, o trabalhador que foi discriminado pode sim entrar com a reclamação trabalhista contra o empregador. A seguir, saiba quem tem direito a receber o adicional noturno. A gente volta já.
Enquanto muitos trabalhadores se preparam para uma bela noite de sono, outros estão começando a jornada de trabalho. A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 73, diz que, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno. Saiba como funciona o adicional noturno. Os trabalhadores brasileiros cuja jornada começa depois das 10 da noite ou quando a prorrogação da jornada de trabalho se estende após este horário, têm direito a um acréscimo na remuneração chamado de adicional noturno. Marciano se encaixa neste perfil. Trabalha como controlador de operações do metrô de Brasília há 16 anos, com uma jornada de 6 horas diárias que são revezadas com outros colegas. Nós fazemos o revezamento de madrugada, da meia-noite às 6 da manhã. Em turno de revezamento 24 horas por dia, o centro de controle funciona. São 4 equipes de 6 horas revezando. Realmente são rotinas diferentes, né? Durante o dia existe a operação, que acontece com a presença de usuários, e de madrugada a manutenção preventiva em todo o sistema. Então são rotinas bem diferentes, durante o dia e da madrugada. Mas não há, digamos, melhor ou pior que a outra, né? Apenas os horários são diferentes e as atividades são diferentes que acontecem no sistema. O direito do adicional noturno está previsto no artigo 7º, no inciso 9 da Constituição Federal de 1988, que diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Também está previsto no artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho uma remuneração superior à do trabalho diurno, com um acréscimo de 20% pelo menos sobre a hora diurna. O adicional noturno ele tem fundamento na própria Constituição Federal, que estabelece que a remuneração do trabalho à noite deve ser mais cara do que a remuneração do trabalho de dia, e ele é regulamentado pela CLT. A CLT estabelece que o trabalhador receberá uma parcela sobre o seu salário de 20% sobre o que ele recebe normalmente para cada hora que ele trabalhar durante a noite. Nas atividades urbanas, a hora do trabalho noturno é computada em 52 minutos e 30 segundos. Já nas atividades rurais, a hora do trabalho noturno tem duração de 60 minutos. A hora de quem trabalha à noite, e a CLT diz que a noite é o período que vai das 22 horas, ou seja, 10 da noite de um dia, às 5 horas da manhã do outro dia, nesse período, a hora é computada à razão de 52 minutos e 30 segundos, ao invés dos 60 minutos. De tal forma que uma pessoa que trabalhe 7 horas corridas, entre 22 horas e 5 da manhã, para o direito do trabalho vai ter trabalhado 8 horas. No caso dos trabalhadores rurais, eles também têm direito ao adicional noturno, não mais de 20%, mas de 25%, mas em compensação, a hora noturna deles é uma hora normal. Eu não tenho essa complicação de ter que calcular a hora com uma duração menor, né? E lá vai variar conforme o tipo de atividade que a pessoa desenvolva. Se o trabalhador rural se envolve com atividade pecuária, o horário noturno é considerado de 20 horas de um dia às 4 horas do outro. Se for na atividade agrícola propriamente, no plantio, colheita, aí vai ser de 21 horas de um dia, 9 da noite, às 5 da manhã do dia seguinte. A CLT diz ainda que, nos casos em que ocorrem horários mistos, ou seja, quando a jornada do trabalhador começa no período diurno, mas entra no noturno, o adicional deve ser aplicado às horas trabalhadas à noite, conforme disposto na lei. Além disso, o adicional e as horas extras noturnas integram o salário do trabalhador e precisam ser discriminados formalmente no recibo de pagamento. O direito do trabalho orienta que o empregador, quando vai pagar esse tipo de vantagem, deve pagar de forma separada, destacada. Então, no contra-cheque, no recibo salarial, no olerite do trabalhador, vai estar lá salário e embaixo adicional noturno, 2 valores separadamente, né? Então, do ponto de vista da visualização, esse valor deve ser colocado à parte. É considerado irregular o trabalhador que embute, o empregador, desculpe, que embute o valor do adicional dentro do salário. Isso é o que nós chamamos de salário complessivo. A jurisprudência, principalmente do TST, não admite esse tipo de estratégia.
Vale lembrar que o trabalho noturno é proibido para menores de 18 anos, conforme o artigo 404 da CLT. O Ministério Público do Trabalho sempre esclarece as dúvidas dos trabalhadores. É o quadro MPT Responde. Confira. Qual a função do Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho tem várias funções. É um órgão que, o Ministério Público como um todo, sempre é um órgão defensor da lei e a rigor dos direitos do cidadão. Na área trabalhista, nós cuidamos de defender as leis que regem as relações de trabalho. E mais especificamente, porque essas leis em geral são protetivas dos trabalhadores, nós cuidamos de defender os trabalhadores em questões coletivas, ou seja, em questões em que há um interesse público de que aquela empresa ou de que aquela situação jurídica na área trabalhista seja resolvida. No próximo bloco, o artista Phil aceitou o desafio de fazer uma música exclusiva para o trabalho legal. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. A gente volta já. Hoje você vai conhecer um pouco mais do trabalho do Phil. Ele aceitou o desafio da nossa produção e preparou uma música exclusiva para o trabalho legal. A nossa repórter Luana Carvalho foi conferir de perto. Roda a vinheta. Nossa agenda cultural de hoje conta com a participação especial do cantor e compositor Phil, que inclusive compôs uma música especialmente aqui para o Trabalho Legal. Tudo bom, Phil? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Trabalho Legal. Obrigado. Phil, contando um pouquinho sobre a sua carreira artística, como a música entrou na sua vida? Eu estava no ensino fundamental e aí, na época, tinha um monte de gente montando banda e tal. Aí, no meu grupo de amigos, tinha uns 3 ou 4 que tinham montado uma banda. E um dia eu fui no ensaio deles e, na hora que acabou o ensaio, o pessoal falou, fica livre aí, toca qualquer coisa. Eu fui lá na bateria, fiquei brincando um pouco, peguei a guitarra, achei meio estridente assim. E quando eu toquei o baixo, eu senti um negocinho e falei, pô, isso é maneiro. E aí eu comecei a tocar baixo por causa disso. Fui tocando baixo e tal, e os anos passando, eu entrei em bandas como baixista. E fui para o Rio de Janeiro depois, em 2009, para fazer um curso de produção fonográfica, para me profissionalizar na música. E lá eu abri os horizontes, eu deixei de ser só baixista, eu comecei a escutar música, assim, todos os elementos da música e trabalhar em cima de tudo, ver como que era o mercado da música mesmo, e perceber que podia ser um mercado. Antes era só um sonho assim meio distante, uma brincadeira, alguma coisa, e hoje eu vejo que dá para trabalhar muito bem com isso aí. E a minha última banda, que eu fui como baixista, não deu muito certo e tal. Eu falei, cara, eu vou entrar nessa agora como solo, eu tenho umas músicas aqui. E falei, vou gravar como vocalista e tal. E tô nessa, agora numa outra fase, que é o meu trabalho solo, pop, lançando coisa aí na internet e tal, que é o novo meio. O seu estilo é o pop. Tem algum motivo especial para seguir esse ritmo? Na verdade, é difícil definir esse estilo. O pessoal que quiser acompanhar depois vai até sentir por que eu tenho essa dificuldade de definir. Eu chamei de pop porque abrange mais estilos, né? O pop você pode ser um pop rock, um pop... Hoje em dia tem rap no pop, tem tudo. Se eu fosse limitar com outro gênero, seria mais difícil ainda. Agora, eu acho que, assim, pop, popular, né? É o que consegue atingir o maior número de pessoas dentro daquilo que é a sua identidade e tal. É claro que vai ter sempre um grupo que vai se identificar mais com as suas músicas ou com o seu trabalho, mas o objetivo é sempre tentar levar o maior número de pessoas. Agora, além de cantar e compor, você também tem outra profissão? Tenho. Eu entrego marmita. Eu entrego marmita em
4 lugares diferentes aqui em Brasília. Minha mãe tem uma cozinha industrial com mais 2 sócios lá no Guará. E para levantar um dinheiro eu faço isso. Também faço trabalho como freelancer, de som direto, tudo relacionado à música e audiovisual. E como foi o desafio de compor uma música com um tema tão diferente que é o trabalho? Pois é, quando eu me deparei com isso, realmente para mim foi um desafio. Eu falei, cara, eu nunca compus nada assim, nem com esse tema, nem com tão rápido assim, fazer uma música em tanto tempo, esse é o tema e tal. Eu nunca trabalhei como compositor, sempre fui mais livre, assim, estava inspirado, aí fazia alguma coisa e tal. Era uma coisa sempre mais livre. Agora o tema, eu pesquisei algumas coisas na internet e tal, conversei com meu pai que é servidor público, e dessas conversas foi nascendo a música. E qual é a mensagem da música? A mensagem que eu quis deixar é que o pessoal tem que sempre procurar ir atrás dos direitos, eles não conhecem muitas vezes, e procurar algum sindicato, algum órgão que auxilie, às vezes, a organizar, ou para promover uma greve, ou às vezes só conhecer os direitos e saber se o cara está trabalhando em condições boas ou se ele está, às vezes, ali sendo explorado, vamos dizer assim. E por falar em música, vamos dar uma olhadinha no clipe? Vamos. Então, roda aí. Invisível e trabalhador, fazendo dia a dia o seu serviço, seu labor. Senti às vezes que alguma coisa ia mudar, mas nada muda sozinho, nada sai do lugar. Pensou que não iria aguentar nem mais um dia, e ele sabia o que todos ali também sentiam. Olhou nos olhos do seu bom e velho empregador, seja o governo ou algum gigante empreendedor, e falou: pare, repare que tudo para, que mais nada se compara quando a gente põe a cara e nosso chefe se depara com tudo que nos faltava e ele nunca quis nos dar. Tudo que eu peço é progresso, confesso que às vezes eu não meço tudo que eu peço, mas eu quero acesso expresso, sucesso, um ingresso para um dia bem melhor. Eu paraliso sim, eu tenho direito de parar. Mesmo um serviço assim, essencial, eu vou pensar. Eles precisam de mim, não é por vocês que eu vou ficar. Invisível e trabalhador. Parabéns pelo seu trabalho, Phil. Obrigado. Tem algum contato para show? Tem. O telefone é 061 9303 3131 e a página do Facebook é facebook.com/phil. Escreve FIUPHILL. Aí lá tem o link para o meu último clipe, a gente lançou tem um mês agora, que assim, o tema é totalmente diferente, mas confere lá, fala sobre musculação, suplemento e umas franguices desse pessoal que vai pra academia e tal, uma coisa que a gente tá vendo nessa geração. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigado pelo convite. E é com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Luane. Parabéns, Phil, pelo trabalho. O Trabalho Legal fica por aqui. Lembrando que temos reprises ao longo da semana. E para participar do nosso programa, é só enviar um e-mail para trabalholegal.pautas@gmail.com ou ligue para 61 3221 2412. A sua opinião é muito importante. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. O Trabalho Legal de hoje se despede com música. Obrigada pela sua companhia. E não se esqueça, temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau! Mesmo um serviço assim, essencial, eu vou pensar.
precisam de mim, não é por vocês que eu vou ficar. Um homem invisível e trabalhador